Bom dia. Hoje é um dia lindo, né? Bom, acho que vai até esquentar um pouco para nós, né? E talvez o frio já se passou, né? Muito bom. Eu quero dizer muito obrigado por todos vocês durante a última semana que nos ajudou a preparar para o encontro anual das senhoras. Tinha entre 75 e 85 mulheres aqui. E foi muito bom. Foi muito bom. E eu sei que foi muito bom, eu não assisti, né? Mas alguns rapazes e os motoristas e alguns pastores estavam aqui. Ficamos lá na casinha, na entrada, e houve um bom tempo de comunhão. Muito bom. Então, vamos abrir em oração. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de reunir cada semana aqui na tua casa. Te damos graças, ó Pai, pela saída da viabilidade na quinta-feira à noite. Nos ajuda agora dando entradas todos os papéis essa semana no cartório e que tudo corre bem. Pedimos, Pai, que nos dirige agora nesse estudo, enquanto que tocamos mais uma vez a aliança mosaica. Obrigado por tudo que podemos encontrar na tua palavra. Nos dirige, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Muito bom. Gente, a semana passada e a semana retrasada estávamos estudando esse assunto e notamos que houve duas ofertas usadas no estabelecimento da aliança mosaica. A primeira oferta, o sacrifício, foi o holocausto. O holocausto é sempre voluntário e vemos que tipifica o Messias oferecendo-se voluntariamente e sem mácula a Deus, comprazendo-se em fazer a vontade do Pai, ainda que na morte. E vimos, por exemplo, Hebreus 9:14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Vimos também Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vimos que também o holocausto é expiatório. E lemos Hebreus 9, versículos 12 a 22. Eu não vou ler agora, mas vimos isso na semana passada e retrasada. Vimos também que o holocausto é substitutivo, porque Cristo cumpriu o holocausto em nosso lugar. E como nós lemos em Salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos, abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis
Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E vemos também que o holocausto é sempre consumido totalmente no altar. Outra oferta usada era a oferta pacífica, oferta de paz. Esta oferta, sendo outro tipo messiânico, representa toda a obra de Cristo em relação à paz do crente. E por isso o Senhor Jesus Cristo fez a paz, Colossenses 1:20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nota aqui que ele é nosso sacrifício de paz. E está referindo aqui também acerca de outra aliança. Aliança do que é para nós. No futuro vamos tocar nessa aliança. Porque foi prometido e na mosaica olhava profeticamente para a nova. Ele então fez a paz. Em Efésios 2:17 lemos que ele evangelizou a paz e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Paz igualmente a propaganda da paz igualmente dada para os que estavam perto e longe. Quer dizer, para os gentios que estavam longe das alianças e perto, os judeus, dentro da aliança. Então, fez a paz, evangelizou a paz e é propriamente a nossa paz. Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, fazendo assim um povo. Em Cristo, nós aprendemos que Deus e o pecador têm um encontro de paz. Houve uma propiciação para com Deus e reconciliação para com o pecador. Ambos são igualmente satisfeitos com a obra do Messias. Mas o preço de tudo isto foi sangue e fogo. Por quê? Para o sacrifício, pode derramar o sangue, mas sem fogo não há aceitação. E é Deus que providencia o fogo. Os detalhes ressaltam a ideia da comunhão com Deus por meio de Cristo. E numa aliança é um pacto, um acordo, em que então duas partidas têm paz. Éramos inimigos de Deus e em Cristo temos paz com Deus. E então, quando nós estudamos e lemos acerca de Cristo como sacrifício, tendo feito esses estudos das alianças, com certeza nós vamos entender melhor por que sangue tinha que derramar. Só com essas duas ofertas a nação poderia ser redimida e ter a paz estabelecida entre ela e Deus.
lembra uma coisa. Houve, como eu disse, uma propiciação para com Deus e uma reconciliação para com o pecador. Deus nunca é reconciliado. Por quê? Não precisa. Por que não precisa? Há uma razão. Ele é perfeito. Ele é perfeito, nunca pecou, nunca transgrediu. Mas é o homem que transgrediu. Então o homem precisa ser reconciliado a Deus. E Cristo fez a propiciação para nós ter paz. A satisfação. Ele fez a satisfação. Cumpriu a satisfação, a propiciação. E Deus então ficou, como é o verbo, satisfeito, mas para usar propício, tem verbo? Propício. No futuro nós vamos estudar esta palavra, tá? Então lembra disso. E para a última coisa, semana passada, lembra que nós fomos ver a quantidade do sangue que foi derramado no dia em que foi estabelecido ou cortado, né? A expressão em hebraico, a gente corta a aliança, mas somente corta qual aliança? Tem quantos tipos de aliança? Tem de sal, tem de... Espera com essa. Última. Sapato. Mão na coxa. Mão. E sangue. Só o sangue, a aliança de sangue é cortado. Porque para cortar, tem que cortar o animal. Ou ser vivo, no caso do Messias, Cristo Jesus. Os outros usam sapato, usam sal, usam um acordo feito com a mão, né? Ou como hoje em dia nós apertamos a mão, mas naquele dia era colocar a mão por baixo do coxo. E explicamos isso no passado, por quê? A razão por isso, né? Mas então, para recapitular, né? Nós vimos que um bezerro pode pesar entre 1.000 e 1.500 quilos. Isso é a média, né? E não importa o peso, chegando a 1.000 quilos, há 8 litros de sangue por 100 quilos. E nós escolhemos o peso 1.500 porque para Deus tinha que ser o bezerro melhor, mais gordo, melhor de aspecto, melhor de peso, sem defeito, tudo, né? Mais bonito. E lembra que esses bezerros foram escolhidos, um bezerro de cada tribo e apresentado. Os melhores. O melhor sempre pesa mais, então achei mais correto usar 1.500. E realmente ajudou nos cálculos, né? A gente dividiu 1.500 por 100, né? 100 quilos por 8 litros, para dividir em partes. Então temos 15 partes. 15 partes vezes 8 litros de sangue, temos 120 litros. 120 litros de sangue por bezerro. E para visualizar, eu fiz uma coisa. Multiplicamos 12 vezes 120, nós temos 1.440 litros de sangue por esses 12 bezerros. E depois,
Eu fiz o cálculo de usando uma lata de tinta de 18 litros, porque todo brasileiro pode visualizar a lata. Não trouxe hoje, mas semana passada tínhamos um aqui, né? E então chegamos a 80 latas de sangue, o equivalente de 80 latas. Então tentamos visualizar todas essas latas empilhadas aqui, né? E muito lindo, muito sangue. E fiz mais um cálculo, né? Me lembra que a metade tinha que ser espalhado ou aspergido sobre o altar e outra metade sobre as tribos. Então foi 720 litros aspergidos sobre o altar. E houve também 720 litros aspergidos sobre cada tribo. Aliás, dividindo, esse é 60 litros, dividido por 12, então ficou 3 latas e 1/3 do quarto sobre cada tribo. Agora, o modo meio que foi aspergido sobre o povo, eu não sei. O costume hoje que a gente pensa em aspersão é fazendo assim, né? Mas isso não dá. Quando você tem 1.400. quase 40 litros sobre cada tribo, houve uma maneira. E com certeza eu vejo que lembra que o sacerdócio ainda não tinha sido estabelecido, mas houve 12 jovens que apresentaram e fizeram o papel de sacerdote naquele dia. Eu creio que esses ajudaram Moisés. De qualquer jeito, muito sangue. Então, agora nós podemos continuar, né? Então, vamos voltar para Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. E nós vamos ler agora, começando com versículo 12, até o fim do capítulo. Versículo 12. Versículo 12, Êxodo 24. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Lendo isto, eu tenho uma pergunta. Onde ficou Josué? Porque quando lemos, ele subiu, parece que ele subiu com Moisés, até pelo menos um certo ponto, e depois ele virou para os anciãos e ele disse: esperai-nos aqui. Mas quando
Moisés entra dentro da nuvem, é só ele. Então, algum lugar, Josué tinha que ficar só. 6 dias. Bom, talvez será uma pergunta ao chegar nos céus, né? Agora, quer compartilhar? Não, talvez ele voltou com os 70 anciãos que estavam. Pode ser, mas não diz. Não diz, porque Moisés também diz, voltaremos. Então, Ficou girando. com essa expressão, Josué tinha que voltar junto com Moisés. Se desceu e subiu novamente, não sei. Duvido, ao meu ver, né? Muito bom. A Aliança Mosaica contém informações muito detalhadas e muito extensas. E o relato bíblico da aliança estende desde Êxodo capítulo 19, desde capítulo 19, onde começa o versículo 1, e ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai e começa tudo. E termina até Deuteronômio, o último livro da lei, Deuteronômio, capítulo 28, último versículo. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui é uma das avisos Qual é esse último verso? das condições, versículo 68. Deuteronômio qual? 28. Então, vai de Êxodo 19 até quase ao fim do livro de Deuteronômio. Todas essas coisas que estão envolvidas, né? A lei de Moisés, que contém um total de quantos mandamentos? 318, mais ou menos. 618, desculpe, 613, né? 613 mandamentos. Imagina quando você escuta uma pessoa, eu vivo pela lei, eu obedeço a lei. Ah, é? Difícil. Só ele já está descumprindo, só de falar isso. A lei de Moisés, que contém um total de 613 mandamentos, é a provisão-chave da aliança mosaica. Então, falando aliança mosaica e lei de Moisés, temos que distinguir, definir o que, né? Sendo uma aliança condicional, essa aliança fornecia bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência, como aquele último versículo está falando sobre isso. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, nós lemos e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, inclinares aos teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, é uma aliança condicional. Vimos também, quando lemos em Êxodo... Qual a última referência, pastor?
Esta era capítulo 15, Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 26. E agora vamos também para Êxodo 19. Êxodo 19, versículos 3 a 8. Há mais versículos aqui. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E lembra, nós estávamos notando como é meio difícil seguir tudo, porque há várias coisas ocorrendo sempre. Moisés estava subindo e descendo, subindo e descendo. Ouvindo Deus, descendo, transmitindo a palavra de Deus, voltando, subindo para relatar para Deus. Bom, Deus sabia, mas tinha que ser feito. O elemento chave de toda a lei mosaica foi o que? A gente pode adivinhar o que é? O elemento chave de toda a lei mosaica. Lembra, algo aponta profeticamente para o Messias. Qual é o elemento chave? O que foi derramado? Sangue, sangue. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, nós lemos: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Como já vimos, havia um total de 5 tipos diferentes de ofertas prescritas nos primeiros capítulos, 5 capítulos de Levítico, com mais 2 capítulos extras, capítulos 6 e 7, dedicados a fornecer mais detalhes para cada uma das ofertas. E, de novo, podemos ver, ou pelo menos listar, essas ofertas. Em capítulo 1 de Levítico, fala sobre o holocausto, que é o que foi usado. E olha outra coisa, irmãos. Nós não incluímos o sangue derramado do holocausto. Notaram? Quando nós fizemos o cálculo dos bezerros, eu não calculei. Tudo foi queimado no altar. O holocausto em hebraico chama olá, holocausto olá. Em capítulo 2, Levítico capítulo 2, encontramos a segunda oferta, chamada mincha, ou alimentos. Em capítulo 3, encontramos a oferta chamada
Shelamim, ou oferta pacífica. Shelamim é o plural de shalom, né? Uma forma plural. Shelamim, shalom, oferta pacífica. Em capítulo 4 encontramos Hatat, oferta Hatat, expiação do pecado. Expiação do pecado. E em capítulo 5 encontramos Asham, oferta Asham, ou expiação da culpa do pecado. Da culpa do pecado. No entanto, embora o sangue do animal fornece um meio para o perdão dos pecados e para a restauração da comunhão com Deus, ele apenas cobriu o pecado, mas não removeu o pecado. Então, todos esses anos, todas as ofertas, até o Messias, o sangue do animal cobriu. E nós lemos em Hebreus capítulo 10 a razão porque apenas cobriu e não removia. Lemos versículos 1 e 4 em Hebreus. Hebreus 10, versículos 1 e 4. Diz lá: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Só cobria. E por isso tinha Yom Kippur. Kippur é a palavra cobrir. Nós traduzimos dia da expiação, ou dia do perdão, expiação. Mas até que o Cordeiro de Deus foi ofertado, sacrificado, nunca os pecados foram removidos, apenas cobertos. Cristo removia. E assim, cada pessoa que aceita Cristo, no momento que aceita Cristo, seus pecados do passado são removidos. E temos novidade de vida. Todas as coisas são novas. Segundo Coríntios 5, 17. E isso não quer dizer que podemos pecar agora e está automaticamente perdoado. Somos salvos, mas ainda precisamos tratar nossos pecados desde a salvação. Bom, vamos voltar para a aliança mosaica. As leis dietéticas da aliança mosaica impôs uma restrição sobre uma das provisões da aliança noética. Lembra o que a aliança noética estabeleceu? Antes da aliança noética, parece que o homem comia apenas o quê?
Vegetais e peixe? Vegetais. Mas quando nós lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 3, diz: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então antes apenas parece comia erva verde. Mas agora tudo quanto se move, voando, correndo, nadando, era permitido. Tudo quanto se move, que é vivente. Erva verde tem vida, mas não é vivente como animal. E Deus disse: será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como tinha dado a erva verde. O filho de Israel não seria mais permitido a comer todos os animais sem limitação. Houve uma mudança agora na aliança mosaica. A aliança mosaica prescrevia que as pessoas podiam ou não comer, dividindo os alimentos em dois grupos: comida kosher, ou limpa, e comida treif, ou treifa, não limpa. Para ver isso, vamos para Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14. Rapidamente, todos os animais precisam para o filho de Abraão na aliança mosaica, quer dizer, então, o povo judeu, estrito para o povo judeu, né? Todos os animais precisam ruminar e ter unhas fendidas, fendidos. E todas as aves de rapina foram proibidas. E nenhum inseto era permitido, exceto para certos tipos de gafanhotos. E houve leis acerca de peixe também. E vamos ler isso. Versículos 1 a 21. Vamos cada um ler 3 versículos. Vamos começar com Damião, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, e depois Ruaz, Guilherme, Felipe, Luciano e Gabriel e eu. Então vamos ler. Lembra, voz alta, porque estamos gravando. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos darei cofres, nem farei calvar entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres seu próprio povo. Nenhuma coisa abominável comereis. Esses são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado e a corça, e o búfalo, e a cabra montês, e o tejugo, e a camurça, e o gamo, todo o animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém, estes não comereis, porque somente ruminam o que tem a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas tem
mas não tem a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não comigo. Imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis: a águia e o quebrantoço e o chofrango. E aí? E o abutre, e o falcão, e o milhafre, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie. E o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. O búfalo e a coruja e a O bufo, não búfalo. O búfalo, perdão. E a coruja e a gralha e o cisne e o pelicano e o corvo marinho e a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo o inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com leite da sua mão. Então, Deus deu um grande detalhamento aqui sobre a comida que podia ser comida e comida não permitida. Também detalhou quais crimes incorreriam na pena da morte. Adultério. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre essas restrições de alimento kosher, né? Kosher. Assim, essas leis mosaicas, né? Elas têm uma finalidade, né? Uma finalidade que Deus coloca para o seu povo para, em certo sentido... Qual é essa finalidade? Exatamente. Eu nunca estudei sobre isso. Qual é a finalidade dessas restrições alimentares para esses animais que podem, não podem? Se é a razão, para saúde, para melhor saúde deles, para o povo de Israel, está envolvido saúde, mas também o alvo maior era para que esse povo seja um povo separado, distinto de todas as outras nações. Por exemplo, o porco que todo mundo comia. O porco que todo mundo comia porco era sacrificado para... Versículo 21. Será que Noé tinha comido porco? Depois do dilúvio? Provavelmente. E Abraão? Saiu de uma cidade que era politeísta altamente, então provavelmente. Mas lembra, com Noé foi permitido geral, os homens, todos, comer todo tipo de carne. Mas agora, para o povo de Israel, é restrito. Só esses tipos. Não isso, não aquilo. Esse também não pode porque... Né? E aqui são os detalhes para ajudar a distinguir como o qual é permitido e qual não é. Será que o morcego faz bem para a saúde? Duvido. Agora, até os crimes, como eu comecei. Adultério
idolatria, maldição de Deus, maldição dos pais. Tendo feito isto, podia ser morto. Pena da morte. E tinham vários outros, que nós não vamos procurar cada coisa. Outra coisa foi incluído para, como falei, para que esse povo, essa nação, seria distinto de todos. Lembra, com Abraão foi instituído circuncisão, né? A circuncisão é mencionada novamente aqui. Agora, a circuncisão se tornou mais do que um mero sinal de ser filho de Abraão, no judaísmo, como era verdade na aliança abrâmica. Agora significa submissão à lei de Moisés e obrigava os judeus a guardar toda a lei. Gentios convertidos ao judaísmo mosaico tiveram que ser circuncidados. Lembra, a circuncisão normalmente é feito quando? Ao 8 dias. Ao 8º dia depois do nascimento. Mas se naquele tempo até o tempo de Jesus, e até hoje em dia, se você quer se tornar judeu, do judaísmo rabínico, o homem tem que ser circuncidado, sendo homem, sendo jovem, sendo menino. Tá? Sábado também tornou-se o símbolo, o sinal da aliança mosaica. Assim como o arco-íris era da aliança noética e a circuncisão da aliança abrâmica. Então, esse é o terceiro sinal colocado com uma das alianças. É o sábado. A aliança mosaica foi a base para a dispensação da lei. E temos que lembrar que essa aliança é a única aliança bíblica condicional. Todas as outras, antes e depois, são incondicionais. Então, vamos dar agora uma olhada para a lei de Moisés. De vez em quando, eu não sei se é... Então, veremos a lei de Moisés. A aliança mosaica foi transmitida através de Moisés a Israel no Monte Sinai. Temos lido isto, mas é interessante que Davi menciona isso nos Salmos. Vamos para o Salmo 147. Salmo 147. Nós não vamos ler o Salmo inteiro, mesmo que só tem 20 versículos. Eu quero só ler versículos 19 e 20. Que diz: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Havendo estudado o estabelecimento da aliança mosaica, seria bom nós entendermos o que é a lei de Moisés. É importante esclarecer logo, no início desse estudo, que
que a lei foi dada à nação de Israel apenas. Não foi dado aos gentios e nem foi dada a Israel, a igreja. Há muitas igrejas que confundem isto. Confundem. Mas quando você estuda a aliança mosaica, entende que tinha todos os povos e foi esse povo. E fez a aliança, Deus fez a aliança com esse povo, Israel. Teria que ter dado mais animais para incluir mais nações. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Deixa eu chegar lá. Vamos ler agora versículos 7 a 8. Deus diz: pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Vós, referindo a quem? Povo de Israel. Nós temos lido já Salmo 147, versículo 19 e 20. O mesmo tema está enfatizado em Malaquias, capítulo 4. Vamos lá? Malaquias, capítulo 4. Vamos ver quem chega primeiro, né? Um livro não muito conhecido, não muito lido, deve ser lida, né? Malaquias, que é realmente o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4. E vamos ler versículo 4. E Deus diz à nação: lembrai-vos da lei de Moisés. Malaquias 4:4. Malaquias realmente é a última página do Velho Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Está vendo? Está excluindo aqui os outros povos. Para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, conforme declarado anteriormente, o conteúdo da aliança mosaica era a lei de Moisés, que continha um total de 613 mandamentos individuais específicos. E muitas vezes essas leis são categorizadas em várias categorias. O judaísmo rabínico de hoje divide em duas partes: os negativos, ou aliás, vamos dizer, os positivos e os negativos. Porque há positivos e negativos, né? Há 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos, dando um total de 613. Agora, entre os cristãos, há uma variedade de categorias diferentes, embora duas sejam as principais. Alguém quer tentar me dar uma dessas categorias? Talvez nem tenha pensado.
Depois disso, você vai pensar. Eu não entendi, pastor. Pode. As leis, a igreja, muitas igrejas, muitas religiões, dividem a lei mosaica em partes. Ok? Uma maneira é separar os 10 mandamentos das outras. Essa é a mais comum, a mais conhecida. Eu observo os mandamentos, os 10 mandamentos, e os outros? Né? Os 10 mandamentos separados dos outros 603 mandamentos. A divisão mais comum é dividir em leis morais, leis cerimoniais e leis civis ou legais. Mesmo assim, não há acordo absoluto sobre quais deles cabem onde. Eu lembro, anos atrás, eu tentei fazer uma lista para saber todas as leis morais, as leis cerimoniais e as leis civis, porque eu conhecia desse sistema. Foi impossível. E aprendi que realmente não há acordo. Eu fiquei, esse vai aqui ou aqui? Ou esse vai aqui ou aqui? Vou deixar aqui por enquanto. Então, enfim, eu tinha uma lista de 4 indeterminados. Não dá. No entanto, a lei de Moisés nunca se divide nessas categorias. Você vai notar no futuro, com certeza, algum pastor, alguém referindo a essas categorias. Num sentido, ajuda um pouquinho a entender alguma coisa, mas melhor. Mas, enfim, não dá. A lei de Moisés nunca se divide nessas categorias, nem em 2 categorias, ou 3 ou mais. Porque se vê como uma única unidade, a lei mosaica. Os profetas de Israel também viam a lei como uma unidade. Nas profecias, nos livros proféticos, nunca vai encontrar a lei sendo dividida entre estes ou aqueles. Nunca. Parece que a lei não deveria ser quebrada ou dividida de nenhuma maneira particular. Embora as divisões acima mencionadas agora sejam úteis no estudo de diferentes tipos de mandamentos, não se deve presumir que qualquer uma dessas divisões sejam bíblicas, porque não é. Elas não são assim. A lei de Moisés é uma unidade única e todas as escrituras posteriores a Moisés a tratam como tal, uma unidade apenas. Agora, para responder melhor a Filipe, os objetivos da lei. Quanto tempo que nós temos? 10:06. Deixe ser declarado categoricamente que o dispensacionalismo não acredita que a lei de Moisés foi um meio de salvação.
mesmo que muitas pessoas acham que é. Como você pode entender que muitos acham que é? Muitos apelam, eu faço isso. Eu faço isso. Eu não. Eu roubo, eu não mato, eu não faço isso. Referindo às 10. Inclusive naquele período ali de ministério do próprio Cristo, ele se deparou com pessoas, né? Aquele jovem rico que tem guardado toda a lei, o que me falta? Boa observação, Felipe, obrigado. Ou seja, né, a mentalidade... Dá para entender que ele estava achando que seria justificado pela própria vida dele. E sempre foi pela fé, não pela lei. Exato, é pela fé, não é pela lei. A lei condena. A lei condena, nunca justifica. A lei só serve para mostrar o quanto nós somos pecadores. Amém. E se uma pessoa é dispensacionalista, ele não acredita nessa ideia. Porque ele entende que Cristo veio. Esse conceito é rejeitado porque faria a salvação por meio de obras. E a salvação não é por meio de obras minhas ou suas. A salvação foi e sempre é pela graça por meio da fé. Embora o conteúdo da fé tenha mudado de época para época, dependendo da revelação progressiva, os meios da salvação nunca mudam. A lei não foi dada para servir como um meio de salvação. E para ver isso, vamos para Romanos agora. Romanos capítulo 3. O quê? Tem um pastor que não gosta muito do... Ele fala, esses caras aí roubaram a nossa... Vamos para Romanos capítulo 3. E realmente, lendo os primeiros 3 capítulos de Romanos, prova. Também prova que o homem é pecador. E que está precisando de salvação. E que Deus providenciou uma salvação como dom, como presente. E para receber presente, quanto que precisa trabalhar para receber? Nada. Se você trabalha, não é mais presente, não é dom. E que presente. Que grande presente. Em versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos tem a ideia de ser... Expulsos, ok? Separados. Privado, não pode. Mas vamos ler versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E na próxima vez que você está
evangelizando as boas novas da salvação a alguém e ele dá para entender que ele está vivendo pelas próprias obras, pode mostrar esse versículo. Qual versículo? Versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E realmente seria bom ler esse capítulo inteiro, né? Mas vamos ler versículo 21 até versículo 28. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer que a lei mesmo dava testemunha sobre algo do futuro. Os profetas falaram de algo no futuro. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre as pessoas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Podemos ir também para Gálatas. Alguém tem comentário? Então vamos para Gálatas capítulo 2. O versículo 27 também podemos usar para as pessoas que, eu guardo a lei, eu não peco. Não ajuda. Ok, vamos, correto, obrigado. Gálatas agora, capítulo 2. Gálatas 2. Vamos ler versículo 16. Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então esse é outro versículo que podemos usar, que muitas vezes esquecemos, mas seria bom marcar esta na sua Bíblia. É qual, pastor? É Gálatas 2, 16. Porque há inúmeras pessoas que estão dependendo, crendo nas suas próprias obras. Agora vamos para capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé e não pela lei.
E podemos pular então para o versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, seria sido pela lei. Mas a justiça não é feita pela lei. A lei apenas condena. A lei foi dada a um povo já resgatado do Egito e não para redimi-lo. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Quando é que o povo foi redimido? Quando saiu do Egito, na Páscoa. Exato. Na Páscoa. Interessante. A lei foi dada a um povo já resgatado, já redimido do Egito, e não para redimi-lo. No entanto, havia vários propósitos para a promulgação ou publicação da lei. Conforme encontrado em ambos os testamentos, houve pelo menos 9 razões para a publicação, promulgação da lei de Moisés. E vamos ver apenas uma e depois vamos terminar. A primeira razão, para revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça que Deus exigia para um relacionamento adequado com Ele. Primeira razão. E encontramos isso em Levítico. Logicamente tem que ir para os livros de Moisés, para a lei de Moisés, para ver isto. Levítico. Vamos ler. Não temos tempo para a leitura de todo esse capítulo, mas pode marcar e ler. Qual capítulo? Capítulo 19. Versículos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, para revelar a santidade de Deus. E revelando a santidade de Deus, o padrão de justiça que Deus exige para um relacionamento adequado com Ele. Então, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: muito obrigado, Felipe. Não sei o que aconteceu. Deixa eu começar novamente. Falou mais o Senhor, versículo 1, Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Está vendo? Novamente está dirigido a uma nação só. E diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, o quê? Sou santo. Vamos pular para o versículo 37. Por isso, guardareis todos os meus estatutos, quantos? 613, e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então, para demonstrar ou revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça que Deus exige para alguém se manter em relação adequada com Ele.
Vamos também para capítulo 11, Levítico capítulo 11, voltando para capítulo 11. Capítulo 11, versículo 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum reptil que se arrasta sobre a terra. Agora está falando sobre uma das leis dietéticas. Agora vamos para o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora, esse foi escrito para a igreja. Então podemos ver que Deus, lembra, Ele é santo, Ele exija algo para se manter em relação com Ele, mesmo pela fé. Mas como é santo aquele que vos chamou, Ele é santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Podemos ir também para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12, que diz: E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa. Por quê? Mostra como o homem é pecaminoso. Então, vamos parar aqui, porque se entrar no próximo, não haverá tempo. E há mais 7, além do segundo, né? Razão. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Eu tenho. Quando o Senhor falou que não é possível fazer a divisão, né, da lei de Moisés em categorias, não vai dar. Tudo é único, né? Mas o texto aqui em Levítico 19, 37, o Senhor fala do mandamento, mas ele dá, ao parecer, né, ao meu ver, como duas categorias: estatutos e juízos. Estatutos e juízos. E Malaquias também fala, lembrai-vos da lei de Moisés, a saber, estatutos e juízos. E a minha questão é correto fazer essa divisão, estatutos e juízos? Talvez seria bom estudar essas duas palavras e como estão interrelacionados. Ok? Podemos fazer isso. Mais alguma coisa? Então eu vou pedir, Felipe, pode encerrar uma oração? Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome nessa manhã, Pai. Obrigado pelo dia vindo, Pai. Obrigado pelas Suas Escrituras que podemos estudar profundamente,
sair daqui mais sábios, mais conhecedores da Tua Palavra, Pai. Nós realmente somos muito, muito gratos pelas Suas Escrituras, Pai. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos proporcionado para estudá-la, Pai. Obrigado pela comunhão com os irmãos, que possamos sair daqui mais sábios, mais edificados e mais conhecedores de Ti, Pai. Te pedimos que abençoe o nosso dia de hoje, Pai, Dia dos Pais, que possamos ter um tempo bom com nossos familiares e que possamos voltar hoje à noite para conhecer e aprender mais de Ti, Pai, e manter a comunhão com os irmãos, Pai. Nos dirige nessa semana, Pai, para que possamos se tornar mais como o Seu Filho, Pai, mais santos como Cristo, mais parecidos com Ele, Pai. É por meio de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Mais uma coisa. Eu vou dirigir isto excluindo o quase. Damião, Guilherme, Luciano, Felipe, Gabriel, feliz Dia dos Pais. E qualquer pessoa que está assistindo que é pai, feliz Dia dos Pais. Agora termina a nossa aula. Obrigado.